Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para a glória de Deus, tá? Mais uma vez, para estudarmos as lições da revista Compromisso. Nesse segundo trimestre de 2021, nós estamos hoje dando início a as lições da revista Compromisso do segundo trimestre, tá? Que corresponde a abril, maio e junho. Tivemos alguns problemas no decorrer, até devido a essa questão da própria pandemia mesmo, né? A gente deu uma parada, tá? Não conseguimos, devido a algumas atividades, fazermos, né, ministrarmos essas lições, mas pela graça de Deus estamos dando início novamente, tá certo? E nós estaremos estudando nesse trimestre, tá? De abril, maio e junho. Espero, confiando em Deus, que no final de junho nós estaremos ministrando, tá certo? A lição de número 13, que será referente ao livro de Mateus, tá certo? Um livro bem interessante, um livro que nos tem muito a ensinar, tá certo? Que nos fala sobre as verdades do Evangelho. E nós estamos felizes porque estamos retornando a essas ministrações. Eu gostaria de dizer a vocês que já me acompanham pelas redes sociais, tá certo? Aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, que especificamente, tá certo? Nesse trimestre, nessas lições do livro de Mateus, nós não estaremos publicando os slides, tá certo? Nós não estaremos publicando os slides, nós estaremos ministrando as lições, certo? Os slides ficarão para o trimestre de julho, agosto e setembro, tá certo? Se Deus assim nos permitir, nos próximos trimestres, tá certo? No terceiro e no quarto trimestre de 2021, nós estaremos assim, se Deus nos permitir, colocando os slides das lições também, tá certo? Mas em específico, nesse segundo trimestre de 2021, que é o estudo do livro de Mateus, nós não estaremos publicando os slides, tá certo? Nós estaremos somente publicando os slides a partir do mês de julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá certo? O título da nossa lição é o cumprimento da promessa de Deus. Nós vamos entender o cumprimento dessa promessa, tá? O que foi prometido, o que foi cumprido, tá certo? Nós estaremos estudando para a glória de Deus. Tá bom? Eu peço a você que, se você quiser compartilhar essa live, você compartilha. Se você quiser convidar os seus amigos para assistir, você convida. Essa live também ela será salva em vídeo e será postado lá no nosso canal do YouTube, o canal Davi Pérez, como também estaremos divulgando no nosso Instagram e aqui no Facebook também, tá certo? Saulo Pérez é meu sobrinho, tá online aí, né? Deus abençoe, Saulo, e também a sua família. Saulo, me responde somente se o som tá saindo legal, se tá ouvindo direitinho, se não tem nenhuma interferência. Você, se assim permitir, você faz isso aí, tá certo? Verifica se tá tudo certinho e me passa alguma informação, tá certo? Eu acredito que está, eu acredito que o som tá bem legal, tá bom? Mas vamos dar início à nossa lição, vamos estar orando, pedindo a Deus que nos ajude, nos capacite, para que nós possamos estar transmitindo a palavra dele da forma que ele deseja, que ele quer que seja ministrada, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, mais uma vez, seja dada ao Teu santo nome. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por mais esse dia e agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos transmitindo a Tua palavra, que pessoas que estarão vendo esse vídeo, ouvindo o que aqui será falado, possa ser transformado pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos ver almas sendo rendidas ao Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a Tua paz, perdoa, Deus, os nossos pecados,
Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o título da nossa lição, como eu falei agora há pouco, é o cumprimento da promessa de Deus. Tá? O texto base dessa lição está lá no livro de Mateus, capítulo 2, o verso 6, que nós vamos ler agora. Mateus 2, 6 diz assim: Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então, nós já vemos aqui no capítulo 2, o verso 6 de Mateus, o nosso texto áureo, quando usado pelo Espírito Santo de Deus, né, ele já fala de uma profecia lá do início, quando dizia que o Redentor iria nascer em Belém. Tá? E tu, Belém, né, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Tá? Então é algo bem interessante nós estarmos vendo, nós estarmos aprendendo, porque nós vamos tirar várias lições dessa lição. Primeira lição do segundo trimestre de 2021, que tem por título Cumprimento da Promessa de Deus. Se você não conseguir assistir essa live por completo, eu quero somente dizer a você que ela estará sendo publicada lá no nosso canal no YouTube, o canal Davi Pérez. Tá bom? Então, iniciando a nossa introdução da nossa lição, diz o seguinte: nesse período de estudos, vamos caminhar pelo Evangelho de Mateus, que é chamado de o Evangelho do Reino. Tá? Convido cada leitor a ler o texto bíblico e, além dos comentários desse estudo, também anotar as lições que o Espírito Santo colocar em seu coração, com cada acontecimento e palavra do grande Mestre Jesus. Então, o que é que o autor está começando a nos falar aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que você vai ouvir e vai ver o que está sendo ministrado aqui, tá certo? E que também você coloque na mente e no coração aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Porque a gente pode falar, a gente pode estudar o texto, a gente pode ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus, mas quem ministra ao coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Não é o homem, não é Davi, não é A e nem é B. É o Espírito Santo de Deus que ministra, porque de nós mesmos, tá certo? Nós, como seres humanos, nós não temos a mínima condição de falarmos ao coração dos nossos irmãos. Porque nós não temos esse poder. Tá? Por mais interessante que seja a ministração, por mais estudado que seja o texto, nós não temos a mínima condição de estarmos transmitindo essa palavra. De que essa palavra vá ser colocada no coração do homem por nosso mérito. A gente não tem como fazer isso. Nós temos como estudar o texto, nós temos como ministrar a lição e nós temos como pedir orientação a Deus para que Ele possa falar aos corações. Isso aí a gente pode. Mas o texto propriamente dito, a mensagem propriamente dita, aí nesse caso só o Espírito Santo mesmo que pode estar falando ao coração do homem, tá certo? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. O que são evangelhos? O que são evangelhos sinóticos? O que é um evangelho sinótico? É uma palavra grega que significa ver conjuntamente. Nesse caso de Mateus, Marcos e Lucas, o que é que isso quer dizer? Evangelho sinótico significa que são três autores distintos, são três autores diferentes, né? Aqueles que escreveram. O autor, na verdade, é o Espírito Santo, tá certo? Mas são três pessoas que escreveram os livros que vão falar da mesma mensagem nesse livro, dos mesmos acontecimentos nesse livro, de uma maneira diferente. Os evangelhos sinóticos é justamente isso, são esses três, Mateus, Marcos e Lucas. Todos três vão falar de assuntos específicos, porém de maneira diferente. E a gente vai ver isso aqui no decorrer da lição, tá certo? Repare que os três descrevem muitos dos mesmos acontecimentos, mas cada um com um jeito de fazer a narrativa, com o seu jeito de fazer a narrativa.
tá? Marcos é considerado pelos estudiosos como sendo o primeiro a ser escrito. Então aqui a gente já começa a ver o seguinte, tá certo? O Evangelho de Marcos, alguns estudiosos dizem que seria ou teria sido o primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho de Marcos, tá certo? Já existem outros estudiosos que pesquisaram, fizeram suas pesquisas, e eles dizem que o primeiro evangelho é o de Mateus, como a Bíblia relata, né, que o primeiro evangelho, o primeiro a aparecer no Novo Testamento é o Evangelho de Mateus, tá? Mas independentemente, eu quero que você preste atenção nisso, independentemente do Mateus ter escrito primeiro, de Marcos ter escrito em segundo plano ou em primeiro plano, isso pouco importa. O que importa é a mensagem. O que Deus está falando conosco através desses livros, desses escritores, tá certo? Mateus era um publicano, tá? Preste atenção nisso aqui. Coletor de impostos do povo hebreu durante a dominação romana e entendia bem de contas, né? Como todos nós sabemos, Mateus ele era um cobrador de impostos. E o próprio texto da revista diz que a fama dos publicanos, naquela época, era deles serem corruptos. Corruptos, cobrando muito das pessoas para ficarem com lucro. Eles cobravam além do que era exigido, né? Eles cobravam muito mais do que era para ser cobrado. Um exemplo, o imposto era, suponhamos, vamos trazer para a nossa moeda, tá? O imposto era R$5, eles cobravam R$50. E a maioria desses cobradores de impostos, né, eles eram ricos, porque eles ficavam com aquilo que eles cobravam a mais. Então a gente precisa entender isso. E a gente poderia agora perguntar por quê Jesus escolhe um cobrador de impostos que possivelmente era corrupto, que possivelmente ele ficava com aquilo que era cobrado a mais dos impostos. E uma coisa que me chama a atenção em Jesus é que Jesus, ele jamais fez acepção de pessoas, tá? Quando as pessoas diziam não presta, aí era onde Jesus dizia, é ali onde eu vou operar. Para os irmãos entenderem melhor o que eu estou dizendo, Saulo de Tarso, né? A Bíblia diz que Saulo de Tarso está lá no livro de Atos. Diz que Saulo de Tarso era perseguidor da igreja. Saulo de Tarso ele era um homem que os outros temiam, porque se ele desse uma ordem para matar os cristãos iriam ser mortos. É tanto que na ida de Saulo de Tarso a Damasco, né, quando ele encontrou-se com o Senhor Jesus, naquele clarão no céu, né, ele ia com uma carta representando o poder religioso da época, mandando matar. Ele tinha naquela carta a autoridade de matar os cristãos. Ele ia para executar mesmo. Mas Jesus o escolheu. É tanto que lá no livro de Atos mesmo, a gente vê que Jesus aparece, né, em visão, na verdade, aparece a um dos seus discípulos, Ananias, se eu não estou enganado, e diz, Ananias, tu vai à rua direita e vai orar por um homem chamado Saulo. Vai encontrar ele orando. E quando Ananias soube daquilo, ele disse, não é Saulo de Tarso que persegue a igreja? Ele fez, você vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai aprender o que é padecer pelo meu nome. E nós entendemos que Saulo de Tarso mudou tanto sua vida que até o seu nome mudou para Paulo e foi considerado, e é considerado até hoje, né, o apóstolo dos gentios. Foi aquele que levou o evangelho aos gentios, as pessoas que não faziam parte da aliança, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus ele faz assim. Mateus era um cobrador de impostos, possivelmente corrupto. Mas, meus irmãos, as coisas acontecem
E muitas vezes as coisas vêm de onde a gente menos espera. Às vezes nós esperamos o reconhecimento da família. Às vezes nós esperamos o estender a mão de um familiar. E muitas vezes essa mão estendida não vem de nenhum familiar. Muitas vezes vem de um amigo que não tem a mínima aproximação com você. Muitas vezes vem de uma pessoa que não tem nada a ver no seu convívio. Mas o camarada vem sem te conhecer e estende a mão para você. Então bote isso na sua cabeça, tá? Muitas vezes o auxílio vem de onde a gente menos espera. Isso é fato, tá? Existem duas parábolas em Mateus que estão ligadas à transação monetária, tá? E a do credor incompassivo, que devia 10 mil talentos, e a dos trabalhadores contratados por 1 denário ao dia. Quem depois quiser verificar esses textos, tá? Tá lá em Mateus 12, 23 e 35 e 20, de 1 a 16, onde fala sobre essas duas parábolas que têm a ver, que têm a conotação com relação à questão monetária, à questão financeira, né? Mateus foi uma pessoa com bom conhecimento e que narrou especialmente para os judeus a chegada do reino de Deus com detalhes para melhor compreensão. Então Mateus, tá certo? Ele foi um dos narradores, tá certo? Para os judeus. Foi quem trouxe o evangelho escrito para os judeus. Ele narrou para os judeus aquilo que estava profetizado há mais de 700 anos antes, que o Messias viria. E aqueles judeus esperavam um Messias, um rei, com coroa, né? Com prestígio, não é como a gente diz hoje, que nasceu num berço de ouro. E ele veio totalmente diferente. Nós vamos ver isso mais à frente, tá certo? Começa com a genealogia. O livro de Mateus, ele começa com a genealogia. O que é isso? O princípio da ramificação de Cristo. De onde ele surgiu? Porque já imaginou se Jesus tivesse surgido do nada? As pessoas hoje dizem o seguinte: não, ele era simplesmente um homem porque ele nasceu de mulher. Já imaginou se Jesus tivesse nascido do nada, aparecido do nada? Quem iria acreditar em Jesus, meu? A gente precisa entender o seguinte: nós somos humanos, tá? E como humanos, nós temos, Deus ele vai usar as coisas humanas para que a gente entenda o propósito dele. A Bíblia ela diz claramente, olha o que é que a Bíblia diz, o evangelho que está posto é esse. É o que nós estamos pregando para vocês, é o que nós estamos ensinando a vocês. Se por um acaso descer um anjo do céu, algo extraordinário, algo sobrenatural, que está além do natural, se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho que não seja este, que já está posto, ele seja considerado maldito. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, mas nós, como seres humanos, nós precisamos entendê-las humanamente. Porque a nossa mente, ela não vai conseguir entender algo que não seja natural. Exemplo. Existe um questionamento muito grande dentro da teologia quando se fala sobre um Deus trino. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E existem pessoas que dizem que não existe essa trindade. Na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não tem o nome, né? Ela não especifica o nome trindade. Mas quando se chama Pai, Filho e Espírito Santo, e a Bíblia diz que esses três são um, a trindade ela está originada aí. Agora, como eu, como um ser humano, que só consigo estar aqui diante dessa câmera, gravando esse vídeo, e não posso estar ao mesmo tempo fora da minha casa, porque eu sou um só, eu sou carne, eu sou uma matéria, e não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu acho estranho Deus, Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito.
E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, na minha mente fica difícil de entender um Deus trino. Um Deus que está aqui comigo. Um Deus que está aí com você. Eu não sei de onde você está vendo essa live, está vendo esse vídeo, eu não sei. Mas Ele está aí com você. Um Deus que está no Brasil, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo. Um Deus que está ouvindo a minha oração e está escutando a oração de bilhões de pessoas no mundo ao mesmo tempo. Eu não tenho como entender um Deus desse se não for pela palavra dele, se não for pela orientação do Espírito Santo de Deus, porque eu sou limitado e Deus ele é ilimitado. Então, Mateus, ele escreveu o Evangelho de uma forma simples para que as pessoas tivessem melhor compreensão, principalmente os judeus, que inclusive ainda hoje os judeus ortodoxos, que são aqueles mais primitivos, que são aqueles mais tradicionais, eles ainda hoje esperam a volta do Messias, a primeira volta, ou a primeira vinda do Messias. Eles não acreditam que Jesus era o Messias. Eles ainda estão esperando um Messias. Tá? Eles ainda estão esperando o Messias. Repare que Marcos e Lucas já iniciam diretamente com as narrativas dirigidas aos gentios. Mateus, ele fez uma narrativa direcionada aos judeus. Tá? Já no caso de Marcos e Lucas, eles iniciam uma narrativa direta aos gentios, ao povo que não pertencia ao povo de Israel. Tá certo? Então, o livro de Mateus ele vai nos trazer várias e várias orientações com relação à leitura do livro, tá certo? O Evangelho de Mateus ajudou a igreja iniciante e até hoje a defender suas crenças contra os ataques dos oponentes e do paganismo. Tá? A sua forma de narrar os acontecimentos numa sequência clara e objetiva ajuda a compreensão de todo o plano de Deus para a humanidade. Mostra claramente que Jesus é o Messias e a profecia judaica narrada no Antigo Testamento foi cumprida. Então o livro de Mateus ele traz a narrativa aos judeus, mostrando que aquilo que foi profetizado no passado, lá no Velho Testamento, lá na Velha Aliança, ele mostra que é justamente o cumprimento de uma profecia. Onde nós podemos ver, nós vamos ver mais à frente, que a Bíblia diz, os profetas diziam que Jesus iria nascer de uma virgem, que Jesus iria nascer numa cidade pequena, que Jesus ele seria um homem de dores, um homem testado nos trabalhos. Então, a profecia, todas as profecias do Velho Testamento, elas apontavam para Jesus. Se nós pudermos estudar mais aprofundados a questão do Velho Testamento, a questão da Arca da Aliança, a questão do tabernáculo, a questão da tenda que era montada no deserto, nós podemos ver que todos os utensílios que estavam dentro da tenda, né, dentro do tabernáculo, eles se voltavam, eles mostravam, eram posicionados em forma de cruz, já apontando para aquele sacrifício que posteriormente vinha. Isso há mais de 700 anos antes de Cristo nascer. Então Mateus ele vem mostrar uma narrativa aos judeus, dizendo o seguinte, olha, o Messias, ele veio. Lembrando, tá, que os estudiosos, eles dizem que o livro de Mateus foi escrito entre 50 e 75 depois de Cristo. 50 e 75 depois de Cristo. O livro de Mateus, provavelmente, possivelmente, ele foi escrito nesse período, tá certo? Jesus é apresentado como rei messiânico, filho da casa real de Davi, o leão da tribo de Judá. Marcos só se refere uma vez ao termo filho de Davi, mas em Mateus aparece 12 vezes.
Marcos, ele só se refere uma vez ao título, né? Filho de Davi. Já no livro de Mateus, Mateus relata esse nome por 12 vezes. Então, Mateus, ele veio com uma incumbência, com uma responsabilidade, com um ofício de apresentar aos judeus o Cristo que haveria de vir através daquelas profecias. Então, para que a gente possa entender essa introdução, tá certo? O primeiro ponto da lição diz assim, a genealogia de Jesus. Começa lá em Mateus capítulo 1, de 1 a 17, tá? Mateus começa o seu texto citando Gênesis 12, 3, mostrando que Jesus Cristo era o legítimo herdeiro do trono de Davi e o cumprimento das profecias messiânicas. Ele apresenta Jesus como legítimo herdeiro do trono de Davi. Lembram que Jesus era chamado também de filho de Davi? A gente viu, né, no texto anterior aqui que a gente leu. Jesus era considerado, era chamado de filho de Davi. Né? Lembra que o cego que estava na beira do caminho, quando ele sentiu que Jesus ia passando por ali, de acordo com a multidão que gritava pelo nome de Jesus, tá certo? Ele começa a entender e ele começa a chamar Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então era uma tradição, tá certo? Naquela época, chamar Jesus dessa forma. E Mateus, ele veio enfatizar isso ainda, tá certo? Que Jesus era o herdeiro, o legítimo herdeiro do trono de Davi, o cumprimento das profecias messiânicas. Todas aquelas profecias do Velho Testamento que se referiam ao Messias foram cumpridas em Jesus Cristo, tá certo? Para o judeu saber de sua ascendência e descendência, saber quem veio antes dele e depois dele, saber quem veio antes e saber quem viria depois, tá? Era algo fundamental, uma prova de que podiam receber a herança deixada. Eles precisariam saber a genealogia, a origem da pessoa, tá certo? Mateus começa com Adão e termina em Jesus. Então Mateus, ele começa mostrando o primeiro homem, né? O Adão, o primeiro Adão, e termina mostrando o último Adão. O primeiro Adão era aquele que pecou, aquele que desobedeceu, aquele que transgrediu, aquele que fez o que não era para fazer. E o segundo Adão era perfeito, santo e trouxe a comunhão e conseguiu, né, selar a comunhão entre o homem e Deus. O primeiro Adão fez com que a comunhão entre o homem e Deus fosse quebrada. Jesus, como último Adão, fez com que a comunhão entre o homem e Deus fosse renovada. Tá? Para que a gente possa entender melhor isso. Já Lucas começa com Jesus e termina em Adão. Ele faz um caminho inverso. Ele começa mostrando um caminho de perfeição e mostra um caminho de decadência. No caso, né, no caso Adão. Começa a ver essa questão, certo? Mateus, ele fala da perfeição, da imperfeição para a perfeição. Lucas fala da perfeição para a imperfeição. De Jesus a Adão. Mateus fala de Adão a Jesus, uma genealogia. Uma descendente e outra ascendente, tá certo? Está lá em Lucas 3, de 23 a 38. Cada um com seu jeito de narrar. Note que o texto está ordenado cuidadosamente. Está dividido em 3 seções, desde Abraão até Jesus. Os versículos de 2 a 6 vão de Abraão até o rei Davi. Os versículos de 2 a 6 vão de Abraão até o rei Davi. Dos versículos 6 a 11, de Davi ao exílio da Babilônia. E os versículos 12 a 16, da Babilônia a José, esposo de Maria, destacando 14 gerações de cada vez. Esse número 14 talvez seja simbólico, pois o número 7 para o judeu é um número perfeito. E 2 vezes 7 para confirmar. Então, para eles é como se fosse um número de perfeição, o número 7, que para os judeus tem essa característica, e para eles
foi colocado o número 14, tá certo? 14 gerações, tá certo? Mostrando uma genealogia de 14 gerações. Isso para os judeus simbolizava também um ato de perfeição dupla. Outros colocam o nome Davi, né, como descrito DWD, cujas letras tinham um valor numérico. Assim, DWD, o D equivale ao número 4, o W ao número 6 e, mais uma vez, a letra D ao número 4, que somando dá 14. Nessa genealogia aparecem 5 mulheres com situações peculiares. A primeira é Tamar, tá? A injustiçada, Tamar, para todos vocês que leem a Bíblia, Tamar era aquela filha de Davi, lá do início, tá certo? Que Aminon, né, estuprou a sua própria irmã. Tamar era essa pessoa. Raabe, que era uma prostituta. Ruth, uma estrangeira. E a mulher de Urias, com quem Davi adulterou e nasceu Salomão. Finalmente, chega Maria. O grito das excluídas, no caso, o autor dessa lição que eu estou ministrando para vocês aqui, né? Ele é o autor do livro O Grito das Excluídas, da editora Vida, fala sobre essas 5 mulheres e contextualiza todas elas. Então, quem tiver curiosidade, tá certo? Editora Vida, O Grito das Excluídas é o nome do livro, você dá uma lida lá que ele vai contextualizar essas mulheres que aparecem aqui nesse nosso relato, no relato da lição, tá bom? Então, a genealogia de Jesus tem essa característica, tá certo? 14 gerações de cada vez, mostrando 5 mulheres, apresentando um número 14, que é a perfeição duplicada. O 7, para os judeus, é o número da perfeição, tá certo? O nome Davi é simbolizado DWD, e cada letra dessa DWD tem um número, tem um valor. No caso, D, 4, W6 mais D4, 14, né, gerações nessa genealogia. O segundo ponto da lição diz assim: o nascimento de Jesus. Mateus 1, 18 e o 2, 18 também. A partir do versículo 18, a narrativa é sobre o nascimento de Jesus. A partir do verso 18 do capítulo 1, fala sobre o nascimento de Jesus. Tá? Maria é a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Uma coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é o seguinte. Existem pessoas que até hoje eles veneram Maria pelo fato de Maria ter gerado Jesus Cristo. Mas uma coisa nós precisamos entender. Até aquela gestação, até o menino Jesus nascer, Maria ela era virgem. Maria ela não teve contato algum com nenhum homem. Muito menos José, que já era seu noivo naquela época. Então Maria não teve contato sexual com homem nenhum. É tanto que quando o anjo apareceu a Maria e disse que que ele iria gerar o Salvador do mundo, ela questionou, ela disse, mas eu não conheço varão nenhum. O anjo foi preciso explicar detalhadamente que o que estava gerado nela não era obra de homens, era obra do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então nós precisamos entender que Maria ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Após o nascimento de Jesus, Maria e José tiveram filhos. Ela não era mais virgem. Os outros filhos de Maria nasceram de um relacionamento sexual entre ela e o marido dela. É simples assim. Não tem muito arrudeio, não tem muito questionamento, tá certo? Mas a realidade é essa, ela teve outros filhos, ela deixou de ser virgem, agora era uma mulher santa. Por quê? Pelo seu modo de viver, pelo seu procedimento, pelo seu comportamento. Era uma mulher santa, é tanto que ela foi escolhida pelo próprio Deus para gerar o filho dele. Já imaginou se Jesus tivesse nascido do nada, de um estalar de dedos?
Jesus tivesse aparecido do nada, não acreditaram em Jesus. Ele sendo nascido de mulher. Imagina se Jesus tivesse aparecido do nada. Não tivesse tido infância, não tivesse tido nascimento, não tivesse tido uma vida humana normal, como ele teve. Quando nós falamos de Jesus, não nos passa pela cabeça, isso é um erro nosso. Não nos passa pela cabeça Jesus um menino que precisou ser amamentado, que precisou aprender a andar, que deu trabalho à mãe, que fez as suas necessidades fisiológicas. Você já imaginou, você já colocou na sua cabeça que Jesus ele era uma pessoa comum, normal, humanamente falando? Um homem que sentiu fome, um homem que sentiu sede, um homem que sentiu vontade de ir ao banheiro fazer as suas necessidades. Jesus ele era um ser humano normal como eu e você, nascido de mulher, um homem nascido de mulher. Jesus Cristo. Agora, a sua natureza era divina, ele era um Deus encarnado. Né? Ele tinha o seu lado divino também. Mas ele nasceu de mulher para mostrar a nós, seres humanos, que é possível, meu irmão, viver nessa terra, passar por provações e tentações, que não é fácil, e no final ir morar no céu. Jesus nos mostrou isso. Tanto que mais à frente, no final do livro, nós vamos entender. Quando Jesus ele é ascendido aos céus, quando Jesus vai ao céu, enfim, nós vamos ver isso. Mas ele fez isso tudo, toda a sua vida ele viveu como um homem normal. É tanto que lá no livro de Isaías diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Homem de dores, testado nos trabalhos. Foi moído, foi esmagado, foi torturado pelos nossos pecados. Então, ele viveu como um homem normal, apesar de ser o Deus encarnado, tá? Aí o autor ele diz assim, ó: quando visitei Israel, estive no local onde dizem que Maria recebeu o anjo e lhe deu a notícia de que seria mãe do Salvador. Isso é o autor dizendo quando ele foi lá em Israel, tá certo? Confesso que foi um momento que mais me emocionei e não contive as lágrimas. O autor da lição está dizendo que quando teve em Israel, no local onde eles afirmam que Maria teve a visão de receber o anjo na casa dela, e o anjo disse que ela estaria grávida, iria conceder, iria dar à luz ao Filho de Deus, ele diz que não conteve as lágrimas. Ele diz assim: imaginei uma jovem noiva com um casamento marcado. Maria estava com um casamento já marcado. Tá? Um anjo vem lhe dizer que ela estava grávida. Como assim? O que foi que ela pensou? O que vão dizer de mim? Será que Maria não pensou nisso? O que é que vão falar da minha pessoa? Como é que vai ficar a minha reputação? Será que ela não pensou nisso? O que direi ao meu noivo? O que é que ela ia dizer a José? José não tinha conhecido sexualmente, era noivo dela. Apesar de que, eu gostaria de deixar isso aqui bem claro, nessa época, o noivo ele já poderia morar na mesma casa que a noiva. Nesse caso aqui, José já morava com Maria, morava embaixo do mesmo teto, mas não tinha aproximação, não tinha nenhum tipo de relacionamento sexual. Isso era a tradição daquela época. Meu casamento acabou antes de acontecer, isso foi o que ela pensou. Ela pensou, ela disse, o meu casamento nem vai acontecer e já acabou. Porque imagina uma notícia dessa. Imagina aí eu e você, eu sou casado, né? Você que está me vendo é casado ou casada. E você, mulher, chega para o seu marido hoje e diz, ó, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus. Imagina o que é que teu marido vai dizer. Estou grávida do Espírito Santo de Deus. Quem vai acreditar, meu irmão? Ninguém. Porque essa situação foi para aquela época.
Essa situação foi para aquele propósito lá. Não vai existir outra situação semelhante a essa. O Espírito Santo, ele não vai mais gerar um filho no ventre de uma mulher humana. Não vai mais. Só foi gerado para aquela situação lá, num caso específico de Jesus. Mas já imaginou se hoje a nossa esposa chega para a gente e diz assim, ó, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus, o que é que a gente vai pensar? Mas naquela época a gente não pensa que a própria Maria, que o próprio José, pode ter surgido na mente deles, né, várias e várias indagações, várias e várias perguntas. É tanto que José intentou deixá-la secretamente. José ficou, eu posso até dizer, decepcionado. Porque quem iria explicar uma situação dessa a José? Me diga aí. Quem era que ia explicar a José? A não ser um anjo. A não ser um emissário do Espírito Santo de Deus. Que poderia explicar essa situação a José e ele, para ele se convencer disso. Homem nenhum iria explicar isso a José. Mulher nenhuma iria explicar isso a José. O próprio Deus se encarregou de enviar um emissário e dizer, vá lá e diga a ele que não a deixe. Porque o que está gerado no ventre dela é obra do Espírito Santo. Não é obra de homem, não. É obra do Espírito Santo, do meu Espírito. Tá? Com certeza, essas e outras perguntas vieram à mente de Maria. Natural para qualquer mulher. E depois de conversar, e isso deve ter levado um bom tempo, e entender a missão que lhe estava sendo confiada, ela aceita o desafio, mesmo sabendo que seria atacada em sua moral. Ela sabia que o desafio tinha sido lançado, ela entendeu depois de um tempo que era realmente obra do Espírito Santo, mas mesmo assim ela entendeu que a sua moral seria abalada, porque as pessoas iriam falar. Trazendo para o nosso cotidiano hoje, para os nossos dias. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês que estão me vendo na live aí. Tá? Suponhamos que alguém ficou viúvo. Suponhamos que um homem ficou viúvo, tá? E esse homem, ele viveu com a sua esposa, hoje falecida, há 30 anos. E a esposa faleceu. E ele, depois de 6 meses, se casou de novo. Eu pergunto, a Bíblia, ela dá um prazo para que a pessoa fique viúva, permaneça viúva, não se case mais? A Bíblia, ela dá esse prazo, ela diz, ó, o homem, para que ele ande diante do Senhor corretamente, ele precisa ficar viúvo, sem nenhum tipo de relacionamento com outra mulher, ou vice-versa, a mulher com o homem, enfim, depois de ficar viúvo ou viúvo. De 1 ano, de 6 meses, 10 anos. A Bíblia não estipula o tempo. A Bíblia ela não diz o tempo. A Bíblia diz que quando o homem ele fica viúvo, quando a mulher ela fica viúva, eles estão livres para se casarem novamente. Para reconstruírem a sua vida. Mas se um homem hoje, a sua esposa falece, e daqui a 6 meses ele se casa, o que é que as pessoas vão dizer? Esse camarada aí já vivia com essa mulher quando a esposa dele estava viva. Eu estou certo ou estou errado, mesmo? É isso que as pessoas vão falar. A moral da pessoa vai ficar abalada. O homem vai ser vigiado 24 horas por dia. Porque ele precisa permanecer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos viúvo, solteiro, para mostrar que amava aquela esposa que faleceu, ou a mulher mostrar que amava aquele esposo que faleceu. E não é assim. Não tem um tempo determinado. Não tem um tempo estipulado. Biblicamente falando, não tem uma data, um horário certo, uma hora. Não tem. Mas Maria se sentiu desse jeito. Ela sabia que tudo aquilo era obra do Espírito Santo de Deus, mas ela tinha consciência de que ela iria ficar falada. A sua moral iria ser abalada por causa daquele acontecimento que ela não pediu para passar. Tá? O que diriam os vizinhos quando a barriga começasse a crescer? O que iriam dizer? Os vizinhos,
quando a barriga de Maria começasse a crescer. Eles iam dizer o quê? Ela está grávida do noivo. Olha, estão em pecado, estão em adultério, estão em fornicação. O que diria o noivo José? O que é que José iria pensar, meus irmãos? No entanto, o plano de Deus é perfeito e o imperador inventa um alistamento de todo o povo. O casal precisa ir de Nazaré para Belém. Além disso, o cumprimento da profecia lá de Isaías 7,14. Vamos ler essa profecia que estava se cumprindo naquele exato momento. Né? Isaías, capítulo 7. Deixa eu abrir aqui. Isaías, capítulo 7, o verso 14. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui. Isaías 7, 14. Rapaz, eu estou solucionando bastante. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Olha aqui o cumprimento da profecia que estava acontecendo lá naquela situação lá de Maria. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Uma profecia que estava se cumprindo. Deus estava cumprindo aquilo que ele tinha prometido há muitos anos atrás. Que a virgem iria conceber e iria dar à luz a um filho. Tá? A história toda dirigida por Deus, que detalha os acontecimentos com séculos de antecedência, aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Essa questão aí de Maria. Nosso Deus é maravilhoso. Ele pensa em todos os detalhes. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. O nosso modo de agir como seres humanos, nós somos baseados pelo Cronos. Cronos é a cronologia, é o tempo que nós nos regemos, né? Cronômetro, né? Minutos, segundos e horas. O tempo de Deus é totalmente diferente desse Cronos. O tempo de Deus é chamado de Kairos, o tempo dele. É na hora dele, é no momento dele. Tá? Então, meus irmãos, tudo aquilo que hoje, ou amanhã, ou daqui a algum tempo, possa acontecer na sua vida, ou na minha vida, a gente precisa entender que tem um plano deliberado do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus. Você é fiel a Deus. Você busca a Deus. Então bota uma coisa na sua cabeça. Tá? Todas as coisas que acontecerem na sua vida vão cooperar para o seu bem. Ô, Davi, você está dizendo que a morte de um familiar vai cooperar para o meu bem. Vai cooperar para o seu bem. Na hora a gente não vai entender. Naquele exato momento do luto, a gente não vai conseguir compreender. A gente só vai ver a perda, a falta, a ausência. Mas lá na frente o Espírito Santo vem e conforta. E mostra o porquê aquilo verdadeiramente aconteceu. Tá? A gente precisa entender que o Kairos de Deus é muito mais perfeito do que o meu Cronos. Ele vem no tempo certo. Quando nós menos esperamos, a porta do céu é aberta. A narrativa de Deus na Bíblia mostra que por uma mulher veio o pecado ao mundo. Eva, né? Por uma mulher nasceu o Salvador, Maria. A primeira desobedeceu às ordens. A segunda aceitou um desafio. Outro fato importante para mim é a atitude de José. A reação dele como homem é natural. Ele quis deixá-la. A Bíblia diz que ele tentou deixá-la secretamente, sem difamá-la. Mas um anjo lhe aparece e comunica que Maria não errou. Maria não pecou, mas emprestou seu útero para gerar o Salvador do mundo. Não havia nada de errado com ela. José é tão digno
que não a tocou até que o menino nasceu. Olha que cara, rapaz, olha que cara, como a gente pode dizer hoje, crânio e obediente a Deus. E temente a Deus. Porque vamos trazer para os nossos dias atuais, tá certo? Um cidadão hoje, ele namora com uma mulher que já teve um marido. Ou que tem filhos. A intenção na mente desse cidadão é de que aquela mulher é presa fácil para ele. Porque ela já teve um relacionamento com alguém, ela já sabe o que é uma vida sexual e para ele vai ser algo melhor, mais fácil, se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. No caso de José, ele não tocou em Maria sexualmente falando até que o menino nasceu. Esse cara tinha uma consciência do que era temer a Deus fora de série. Que infelizmente nós hoje não temos. Infelizmente. Éramos para ter. Mas nós não temos essa consciência. Felizmente. A nossa consciência é de que as coisas elas vêm fáceis. Que nesse caso aqui, uma mulher que tem filho, que já foi casada, é uma presa fácil, ela está carente, ela vai aceitar todas as minhas intenções. E não é assim. O homem que ele teme a Deus, o homem que serve a Deus, o homem que é fiel ao Senhor, ele obedece a Deus em qualquer circunstância, tá? Você, meu irmão, é um servo, você é fiel a Deus, você busca a Deus e por algum motivo você ficou viúvo. Por uma permissão divina você está viúvo. Não significa dizer que você está viúvo para sair pulando aí de galho em galho, viu? Não significa dizer que você está viúvo para sair com uma mulher hoje, sair com outra amanhã e vice-versa. Não. Você está viúvo, livre para conhecer outra pessoa, ter um relacionamento com essa outra pessoa, se casar com essa outra pessoa e ter uma vida sexual ativa com essa pessoa após o casamento. Sem arrudeio, sem complicação, sem duas conversas. É dessa forma. Não é pelo fato de você já ter tido uma experiência sexual na sua vida que você fica viúvo hoje e amanhã você já está dormindo com outra mulher ou outra mulher dormindo com outro homem. Não, não é isso. Vai começar tudo do zero de novo. Namoro, noivado, casamento. Pode ser até que por um período mais curto, né? Quando a gente é solteiro, a gente namora 2, 3 anos, fica noivo mais uns 5 anos, para depois casar. No caso do viúvo, eu acredito que ele não vai passar tanto tempo sozinho. Mas ele vai ter que passar pelo mesmo processo, certo? Namoro, noivado e casamento. O homem e a mulher que é fiel a Deus. Eu não estou falando daquelas pessoas que não têm compromisso com o Senhor, não. Estou falando das pessoas que têm compromisso com Deus. Essas pessoas vão ter de voltar ao processo normal de novo, tá? Daí o nascimento virginal de Jesus. Maria era virgem quando teve o menino. Já Adão culpa a mulher e Deus ao mesmo tempo, tá? Se vocês prestarem atenção, José é tão digno que ele não toca em Maria até que o menino nasça. Ele não tem relacionamento sexual com Maria até o menino nascer. No caso de Adão, está aqui fazendo um comparativo. Adão culpou a mulher e a Deus. Olha o que foi que ele disse, a mulher que tu me deste. Com essa frase, com essa afirmativa, ele está dizendo o seguinte, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha comido do fruto. Está entendendo o que é que Adão quis dizer aqui? Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria desobedecido o Senhor. Duas reações masculinas diferentes que precisam ser analisadas e consideradas. Um obedeceu, José, não tocou em Maria até o menino nascer. O outro, até a Deus quis culpar. A mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me tentou e eu caí, porque o Senhor me deu ela. Mais ou menos isso, né?
O rei não nasceu num palácio, mas numa manjedoura, perto de animais. A cidade de Belém já tinha sido profetizada por Miqueias 5:2. Vamos ver essa profecia de Miqueias 5:2. Deixa eu botar aqui para ficar melhor para mim. Miqueias 5:2. Vamos abrir aqui. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Olha essa profecia aqui, Miqueias 5:2. Mas tu, olha o que é que diz aqui, ó. Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele já estava aqui, Miqueias já estava profetizando com relação a Belém, com relação à cidade de Belém. Quando Herodes, o monarca, soube do nascimento de Jesus e que os magos iriam visitá-lo, tentou uma trama pedindo para que, quando voltassem, falasse com ele para dizer exatamente o endereço. Com certeza não queria ter competidor. O que era que o monarca estava querendo aqui? Que os reis magos que foram visitar Jesus voltassem e dissessem: ó rei, ele se encontra em tal local. O que era que ele iria fazer? Ele iria com os seus soldados e oficiais matar Jesus. Porque ele não queria. Ele entendia que Jesus era rei dos judeus. Um rei humano. Ele entendia isso. Um plano sinistro estaria fazendo. Se os magos tivessem retornado e dito a ele onde Jesus estava, ele tinha concretizado um plano sinistro. Já pensou na raiva desse imperador quando ele soube que os magos não voltaram para informar a ele? Furioso, Herodes decreta a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo. E claro, isso incluía Jesus. A matança daqueles inocentes de 2 anos abaixo, ele estava com aquilo ali querendo matar Jesus, na verdade, né? O seu plano arruinou muitas famílias que perderam seus bebês, mas Jesus foi salvo pela obediência de José, a orientação de Deus que o avisa em sonho para pegar sua esposa Maria e o bebê nascido e fugir para o Egito. A Bíblia diz que em sonho Deus fala a José e diz: ó, vai para o Egito, foge para o Egito. O menino é salvo, pois José estava atento às orientações divinas. Ficaram lá até a morte de Herodes. Então eles permaneceram no Egito até saberem da morte do rei Herodes. Assim, poupando a vida de Jesus quando criança. Terceiro ponto. A volta da família para Nazaré. Mateus 2, de 19 a 23. O último capítulo, né? Estamos estudando o capítulo 1 de Mateus e o capítulo 2. Quando Herodes morreu, e como não tinha internet para saber de imediato pelas mídias sociais que isso tinha acontecido, pois as notícias demoravam vários dias até chegarem aos interessados. Olha aqui, um anjo aparece a José em sonho e lhe dá ordens para pegar sua família e voltar para Israel. Nos nossos dias atuais existe internet, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, mensagens instantâneas. Naquele tempo nem internet não tinha isso. Mas Deus já usava os seus emissários, os seus mensageiros, para avisar o seu povo. Isso é importante. Deus usava muitos sonhos para falar com o seu povo. Era, entre aspas, a internet de Deus direto com seus filhos. José, sensível à sua voz em todos os momentos que Deus assim agia, obedecia e cumpria as ordens com muito cuidado. Dessa forma, foi um homem comprometido com o Senhor que cuidou de Maria, sua esposa, e de Jesus, o bebê que veio a ser o Salvador de todos nós. Então a responsabilidade de José aqui foi grande. Foi defender a sua esposa e Jesus
o bebê que ainda era, né? No entanto, quando soube que o governador Arquelau, está lá no verso 22 do capítulo 2, reinava na Judéia, José e família foram para a região da Galileia. Nazaré é uma cidade que não foi mencionada no Antigo Testamento, pois era considerada pouco importante. Quando lemos João 1,46, que narra quando Filipe falou sobre Jesus de Nazaré, Natanael perguntou, aquele diálogo entre Filipe e Natanael, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é considerado a mais humilde das cidades. Nazaré era desprezada. Tá? Disse-lhe Filipe, vem e vê. O preconceito com pessoas de determinadas cidades e regiões já existia e continua, infelizmente, até hoje. No contexto histórico da época, Nazaré era uma cidade em que as pessoas tinham vergonha de dizer que tinham nascido lá. Isso acontece com pessoas que saem do Nordeste, vai lá para o Rio, para São Paulo, para o sul do Brasil, ele tem vergonha de dizer que é nordestino. Pura besteira, puro engano, porque o Nordeste ele é rico em capacidade, é rico em intelectualidade e é rico em recursos. Isso é bobagem isso aí, tá certo? Nazaré, Deus ele é tão sábio que a Bíblia diz que ele pega as coisas simples para confundir as sábias. Ele podia ter escolhido Jerusalém, que era a capital da época. Escolheu Nazaré, meu irmão. Ao ponto de uma pessoa dizer, será que vem alguma coisa boa daquela cidade? Veio o Salvador, veio o Senhor de todas as coisas. Mesmo assim, Deus encaminha a família para esse local onde Jesus passa a sua infância e adolescência. É mistério de Deus, né? Porque não os colocou em cidade grande, com todo conforto. Assim, teria mais projeção. Na hora que começasse seu ministério, foi para uma cidade desprezada, mas isso não prejudicou o ministério de Jesus. Ele cumpriu a missão que tinha aqui no mundo enquanto ser humano. Não importou Jesus viver em Nazaré, não importou Jesus nascer numa manjedoura, não importou Jesus não vir montado numa carruagem, não importou. Mesmo humilde, mesmo simples, ele se tornou o Salvador do mundo. E hoje, nós só temos salvação se aceitarmos Jesus como Senhor e mudarmos de vida, tá? Só temos salvação se isso acontecer. Conclusão. O nome Jesus significa Salvador. Vem do hebraico Josué, que significa Jeová, é salvação. Mas Jesus, o filho de Maria, chamava-se Jesus Cristo. O eterno Cristo quer dizer ungido. No hebraico e no grego, Messias. Portanto, Jesus é o nome humano, mas Cristo é o Messias, o ungido. O rei nascido em Belém era um homem judeu, mas também o Filho de Deus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Que lugar você dá a esse rei em sua vida? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer a nós mesmos. Como vê a atitude de José como marido e pai? Como é que nós vemos essa atitude de José? De entender tudo aquilo que estava acontecendo. Como vê Maria como mulher e mãe do Salvador? Será que Maria ainda hoje é mãe do Deus Todo-Poderoso? Não. Ela foi a genitora, ela foi aquela pessoa humana que Deus usou para que o seu filho fosse gerado. Isso aí ninguém pode discutir, ninguém pode dizer mentira, não. Ela foi mãe de Jesus, ela gerou Jesus. Mas ela hoje não é mais mãe de Jesus. Ela hoje não é mais a virgem. Ela hoje não é a intercessora, não. Ela foi uma grande mulher, ela foi uma mulher santa para os dias dela. Ela recebeu um convite divino para gerar o Salvador do mundo. Isso aí é fato, não tem o que discutir. Agora, dizermos que Maria é santa, que Maria é mãe de Deus e que Maria
ela tem poder para interceder por nós, pecadores, isso é uma grande ilusão. Isso não existe. Tá bom? Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição número 1 do nosso segundo trimestre de 2021, tá? A segunda lição tem por título Jesus se prepara para o seu ministério. O texto base, Mateus 4, 23. Nós estaremos estudando o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Mateus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. Vamos orar para encerrarmos a nossa lição de hoje. Se Deus assim nos permitir, brevemente nós estaremos ministrando essa segunda lição. Jesus se prepara para o seu ministério, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar encerrando a nossa live, tá bom? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e obrigado por todas as pessoas que viram esse estudo e estarão vendo. Que o Senhor possa se instrumentalizar na vida delas e que o teu nome possa ser glorificado. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em breve estaremos com a nossa segunda lição. Deus abençoe.